Fala galera! Bom, hoje a gente vai para Snowmass, no Colorado. Eu acho que deve ficar umas 4 horinhas de Denver, Snowmass. Só que o que acontece? Lá é uma rede de montanha. Então conforme você vai indo pela pista, você passa por uma montanha, depois por outra, e tipo, as montanhas são muito grandes, é uma rede, é uma cadeia de montanha. Às vezes você chega para esquiar em algum lugar, aí você vê assim, só o pezinho da montanha, o pessoal descendo e tal, aí você pega o lift, que é a cadeirinha, e a hora que a cadeirinha chega lá, tipo, às vezes a cadeirinha demora meia hora para subir. Então imagina, meia hora para você chegar num lugar, aí você chega na montanha, você desce ela do outro lado. Aí é uma rede de montanha, Então, lá no Colorado, quando eu fui para Snowmass, eu acho que era meu terceiro ou quarto dia, eu já estava começando a melhorar um pouco, tal, porque você não aprende de uma vez, você vai evoluindo passo a passo. Então, eu vou dar a largada aqui, ó. Lá que eu tinha achado um hotel bom, também de 300 e pouco. O hotel é caro lá, então depende do lugar que você fica, uns 300 e pouco é diária, dólares. Aspen então nem se fala. Ontem. A gente já tava lá em cima já. Galera, o bagulho tá estralando aqui, ó. Nevadão. Lado pra caralho. Bora, manito! Que viva a vida! Tinha viajado bastante, mas estava aprendendo espanhol, inglês, fazendo aquela confusão, não falando nenhum nem outro. Não é só gente que cai não, o professor caiu também, ó. Não prestou atenção, foi de costas, tinha gente. Pum. I'm sorry. You're good? You're good, yeah. You're good? Sorry guys, for real. All good, no? Dale. Cara, então você faz aula, tava com o brother e o professor. Então lá você chega, você tem aula de grupo e tem aula individual. Só que a aula de grupo não é assim, você vai lá faz 1 hora e tal. Não, lá tem é uma escola mesmo. Então você chega, você já vai com um professor, já desce a montanha e aí ele vai te classificar. Porque a aula lá funciona assim, ó, é das 9 às 11 e depois da meio-dia às 2h30. Tipo, é o dia inteiro de aula, é muita gente. Então, o professor vai com 1 ou com 2 ou com 3 primeiro, faz a primeira descidinha, que é praticamente aqui onde que a gente está. Eu deixei o vídeo assim, em slow motion, para eu ir falando e dando para entender o que acontece. E depois eu vou mostrar as linhas do chão também, ó. Tá vendo que tem uma linha no chão? Que é o que tem que ser feito. Então, o que acontece? Então você vai com o professor primeiro, aí ele vai te avaliar. Isso assim, ó, depois que você já aprendeu a colocar no pé, depois que você já aprendeu a levantar, depois que você já fica em pé em cima da prancha. Isso é o que você já fica em pé. Então tem o nível 1, que é o começo de tudo, que nem é na pista, é lá na hora que você chega na montanha, é um parquinho das crianças, é lá, você é tipo criança. Uma criança, do nada você está esquiando, passa uma voando, você fala assim, pô, queria ser igual essa criança. E aí depois que você vai para esse level aí, a pessoa vai te colocar 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o professor ele vai, ó, tá vendo? Agora ele está lá com a pessoa lá e ele está analisando essa pessoa, o que está acontecendo, a posição, o jeito que ela tá, para ele dar a nota. E é lógico, nisso ele também já vai falando o que você vai fazer, o que você não faz, ele já vai dar aula já. E é legal de fazer aula em bastante gente, que você já faz amizade ali com a galera, aí você já vê gente caindo, aí, tipo assim, é muito legal, cara, porque você começa a prestar atenção em como evoluir, no caso, né? Então, tipo, agora, por exemplo, o que acontece? Para você começar a esquiar, é tipo uma faca, o snow. Ele é de madeira, tal, só que ele tem ferro na borda. Porque você esquiar de snow, você tem que
literalmente fazer um corte na montanha. Então você desce a montanha, você tem que fazer um corte, que é tipo um S. Então você vai de frente. A hora que você está flat, é a hora que você vai mais rápido. E a hora que você está na ponta, no calcanhar, no caso, se for regular, né? Se for com o pé direito na frente. Se for com o calcanhar, você vai com o calcanhar no chão, você vai igual a faca cortando. E depois, quando você vai virar para o outro lado, você vai com a ponta do pé e a faca, igual uma faca cortando também. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, dá para ver a pessoa lá descendo lá e dá para ver eu também, ó. Dá para ver minha mão preta aí, ó. Então o que acontece? Uma das primeiras aulas que o cara fala é para você colocar a mão para frente. Porque que acontece? Você tá com os dois pés grudados na prancha, né? Então você tá olhando para frente assim com os dois pés na prancha e conforme você mexe o ombro e a cabeça, é onde que você dirige, é onde você vai para frente e vai para trás. No caso, você vai para direita e vai para esquerda. Então, para dar largada em tudo isso daí, a pessoa tem que te ensinar a colocar. E assim, lá é muito grande as montanhas. Então, por mais que tá lotado a montanha, lotado, ainda tem muitos espaços igual esse daí, por exemplo, tá vendo? Porque também aí onde que tá chegando, não é íngreme. É só uma descidinha. Só que quando você começa a fazer isso daí, pode ser pode ser 1 grau de descida. Você coloca o negócio no pé, é igual você não tem controle do negócio. O negócio vai embora. Então, ó, na minha posição aí, ó, eu tava com a perna esticada, já não deveria estar com a perna esticada. E você tem que estar com a perna um pouquinho flexionada, só que eu já estava na ponta do pé, ó, tá vendo? Eu já estava com os dois pés na ponta do pé, e conforme você está na ponta do pé e você vira o pescoço, ó, automaticamente você já vira de costas já, ó. Aí você vira de costas e já fica na ponta do pé, ó, tá vendo? E tá vendo, ó, tá fazendo uma linha atrás do meu snow. E ó, aí para você virar para o outro lado, você pode colocar a mão também, é legal você colocar a mão, você coloca a mão, você já vira o ombro e a cabeça no automático, né? Ó, eu já estava no calcanhar, ó. Então, eu já estava no calcanhar, ó, fazendo a transição e já fazendo aquele S bem largo também, ó. Porque não adianta, você tem que aprender a fazer isso daí, entendeu? Você tem que fazer a transição do se divertir no que você está fazendo e se machucar, porque cai, cara, machuca. Ó, aí eu já estava fazendo uma transição de tipo ponta de pé, calcanhar, calcanhar, ponta de pé. Ó, aí depois, ó, pra você ver, isso daí já é só eu e o professor, já num outro level já, ó. Aí já tava só eu e ele, ó. Ó como é que eu tava bem mais fluido no negócio, ó. Tá vendo? Eu já tava me divertindo mais, ó. E pô, dá pra ver que tá nevando, então tá cinzão. E quando neva, às vezes dá uma olhadinha no capacete, dá aquele brilho na cara. Sabe quando você tá com o vidro do carro molhado e o carro da frente freia aquele vermelho, que dá aquele... Então você vive isso daí, ó. Mas ó, já tava muito mais, ó, como é que eu já não tô com a perna tão esticada igual eu tava. E já tava curtindo muito mais. Cara, é muito legal também, quando você chega na ponta do lift, da cadeirinha, você fica parado lá, só vendo as pessoas. Porque você aprende também. Você passa você vê a pessoa mais com a perna mais flexionada, você vê a outra pessoa fazendo uma manobra, você vê o jeito que a pessoa vira de um lado e para o outro, porque uma coisa é você aprender a fazer o negócio, outra coisa é o estilo, né? Então, por exemplo, eu tenho 1,90 m, então imagina, eu surfo também. Cara, é um negócio desproporcional. O teu ponto de equilíbrio já não é igual a pessoa menorzinha que tá encaixadinho ali. Então, as pranchas também tem tamanho. Depende da altura, tem tamanho. Então, como é que você faz para medir? Você chega no... Cara, a pessoa, ó, ela tá atravessando, essa menina aí, ó. Ela tá descolada também, ó, tá com a prorreira na cabeça e tal. Só que assim, você vai atravessando, é tipo na Tailândia. Você vai andando, os carros que param e desviam. Então, pra você medir a prancha, você chega, pega a prancha, coloca ela em pé e fica perto do queixo. Então ela tem que estar
ela tem que estar na linha do queixo. Na linha do queixo é uma prancha boa. O meu número acho que é 168, alguma coisa assim, 164. A prancha quanto maior, mais rápido vai. E se for mais rápido é melhor, porque você consegue manobrar ela. Então, mas tem um tamanho ideal. Então o legal é você pôr a prancha aqui certinho, medir ela direitinho. Também tem um lance no pé. Agora eu estava esperando, a gente estava fazendo a aula e tal, e aí eu fui um pouco mais rápido, e a pessoa que estava na aula comigo estava descendo aí devagarzinho, então ficou esperando ela um tempo lá. Esse daí, o que aconteceu? Conforme eu fui fazendo a aula, eu fui um pouquinho mais rápido que a galera, igual eu fiquei esperando lá, aí o professor já foi comigo em outro lugar. E aí o que acontece? Tem um tanto de gente que vai fazendo aula. Então quando a pessoa vai evoluindo, uns vai ficando, outros vai mudando de pista. Tanto é que essa pista que ele me levou aí, ó, você já vê que você já não consegue ver assim a rampa descendo, ó, você vê que já tem já faz assim, ó, você não consegue enxergar a pista inteira até lá embaixo, igual a gente tá vendo. Você vê que já tem uma diferencinha já. E aí eu já tava mais à vontade, ó, já tava deslizando melhor, ó, eu tava igual surf mesmo, cada um tem um estilo, então uns quer pular, outros quer fazer alguma coisa, eu quero parecer que eu tô surfando mesmo no negócio. Aí esse lugar tem um monte de morrinho. Quem esqui mesmo, sem ser snow, conforme vai fazendo a transição do esqui, vai juntando morro. Então, pro snowboard não é tão legal, mas você vai... Você pula e tal. Mas o lance, o que é o lance? O lance é se divertir no negócio. Despedida de Tava tendo uma despedida de solteiro. Sim, la despedida. Right, mate. Estou a mirar a ustedes agora. Eu tava tão concentrado em qualquer coisa que às vezes ele falava uma coisa, eu falava Vai outra. varrendo. Eu vou filmar. Sim, ok. I move you, eu falava, no, I'm record you, tipo, I move you. Ó. Cara, aí já chegou um ponto que eu tava no level 5 ali da aula dos caras, e o professor, só tinha eu, e o professor ficou só ele comigo, só, um argentino, gente boníssima. E aí, o que ele fez? Ele levou eu normalmente que ele curtia. Então ele pulava, ele fazia as paradas dele lá, eu só ia descendo na moral. Cara, é muito bonito lá. Teve um dia que a gente foi no meio das árvores também. Olha lá. Eu já tava amarradão, eu já tava... Depende da montanha que você vai, as descidas são mais íngremes e são mais curtas. Lá é muito grande. Lá. Então você tem espaço para... A perna começa a doer. Você vai, a perna começa a latejar. Começa a latejar o negócio. E é muito legal. Agora a gente já... Olá galera, mais um dia de Snow Summer aqui. Do lift lá embaixo. Não para. Gente pra todo lado, moleque. Sol. Mão congelando. Tudo congelando. Pista preta. O senhor levou lá pra uma pista preta lá, que só ele se divertiu. Do nada tem as pistas. E aí você pega um pedacinho de uma e um pedacinho de outra. Agora o pessoal já estava passando mais rápido, já estava se divertindo mais. É minha hein? Cara, você fica só de você ficar ali, você fica amarradão no lugar. Sol, bonito pra caramba, mas tá frio, é uma delícia. Olha lá. Estou com a cadeira quebrada. Cara, ele já tentando dar uma... A gente tava tentando já jogar uma... O professor tava tentando ensinar eu a jogar a neve. Igual agora, por exemplo. Ele jogou na minha... Eu queria fazer isso aí, ó. Foi muitíssimo, perdona. É difícil demais. Pensei que ia ser um pouquinho. O cara passou e jogou a neve. Olha eu vindo jogar a neve, se liga. Quase igual. Mas é divertido demais, cara. O professor ficou muito meu brother, muito meu amigo. Então a gente saía do esqui, já ia beber breja.
E como eu fiquei alguns dias lá, teve um dia que ele levou lá na casa dele e falou, hoje eu vou fazer uma parrilhada, que é o churrasco argentino. E, cara, eu fui lá no meio da casa do cara, um monte de gente fazendo snow. E foi da hora demais, porque eu vivi uma experiência assim, além de viver a experiência de esquiar, eu vivi a experiência de estar lá com os caras que dá aula, porque eles vão pra lá na temporada pra dar aula, cada um mora num lugar, e aí eles são contratados pra ir lá nessa temporada dar aula. E é muita gente que tem. E os professores mesmo, assim, ó, o esqui e o snow, o esqui um pouco mais do que o snow, é longevidade. Então você chega lá, tem um tiozão de 70 anos lá, 75 anos. E não é que ele tá... Cara, ele tá voando, ele desce voando o negócio. E ele tá descendo voando, e aí você vai lá no bar, ele tá tomando uns copão de chopp desse tamanho assim. Cara, é uma vibe muito boa, cara. A montanha é uma vibe assim, é um sentimento. E a galera vai e enche a cara, não vai achando que não, tá todo mundo bonitinho, tal. Não, a galera vai e enche a cara. Tem alguns lugares que eu fui assim que, tipo, na Finlândia, por exemplo, o pessoal não é tudo quietinho e tal. Mas nos Estados Unidos, na França, na Áustria, na Suíça, cara, a galera enche a cara. É DJ, é o pau torando. Cara, é isso aí. Eu tenho muito mais coisa aqui. Eu vou ver se eu faço outros vídeos ensinando. Eu já levei muita gente, continuo levando muita gente para introduzir nesse meio aí. Valeu, galera!